um novo ponto de vista para você se informar aqui no Debate no Ponto. E hoje estamos recebendo duas figuras da política pernambucana, os deputados estaduais Mário Ricardo e Luciano Duque, ambos do Podemos, e vão concorrer à reeleição. A gente poderia dizer assim, são dois amigos, mas também são adversários, pelo menos concorrentes na realidade, dentro do partido. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Wellington, é um prazer enorme estar aqui. Primeiro, lhe parabenizar, viu, pela iniciativa, pelo blog, pelo trabalho que você faz. Tenho lhe acompanhado bastante, as suas leituras políticas são precisas. Um prazer estar aqui. Satisfação, deputado. Obrigado também, Wellington. Faço minhas as palavras de Mário. É um prazer estar aqui hoje, né, podendo falar um pouco daquilo que a gente faz na Assembleia, né, do nosso trabalho junto ao povo de Pernambuco. E, de fato, o programa tem muito o que acrescentar na política pernambucana, escutando todas as matizes ideológicas, né, linhas de pensamento diferentes, com muito respeito. Então, conta aí com a gente nesse bom debate aqui com o companheiro Mário. E aqui foi escolhido a dedo. Primeiro, um que tem uma identidade muito forte com a região metropolitana, sobretudo ali com o litoral norte, a área do desenvolvimento, não é, para o litoral do norte, e outro aqui do sertão do Pajeú, que tem um entusiasmo enorme pela interiorização do desenvolvimento, né? Ambos fazem parte do mesmo partido, como eu disse, são concorrentes, mas ao mesmo tempo se tornam aliados dentro da Assembleia Legislativa num bem comum que é Pernambuco. Deputado Mário, como é que está a pavimentação da sua reeleição? Wellington, primeiro, o Luciano é um amigo nosso, nós fomos prefeitos juntos, no mesmo período que ele governou Serra Talhada, eu governei Igaraçu. Então, construímos uma relação de amizade, né? Chegamos à Assembleia Legislativa juntos, agora nós estamos no mesmo partido, então será uma complementação do sertão com o litoral. Eu tenho certeza disso e o partido vai ganhar. Nós estamos trabalhando bastante, Wellington, né? Fui muito bem recebido no Podemos, e aqui eu quero mandar um abraço para o presidente Marcelo, que nos acolheu muito bem, montou uma chapa muito organizada, com todos sonhando, todos tendo chance de poder chegar à Assembleia Legislativa, e isso nos motiva. Nós estamos construindo, dialogando, no meu perfil, né, de trabalhar a região metropolitana, dar voz a essa região, mas também de buscar uns apoios importantes em outras localidades, em outros municípios. Estamos trabalhando para construir a nossa volta à Assembleia Legislativa. E você, Du, como é que está aí a busca pela reeleição? Pois é, construindo, assim como bem Mário falou, todos nós temos uma preocupação em nos reelegermos, mas o trabalho construído ao longo do mandato diz muito o que somos, né? E a visão desenvolvimentista, tanto de Mário como a nossa, né, nos fez estar no Podemos, né, que é um partido aberto, democrático. Seja, o nosso presidente Marcelo não teve dificuldade de receber Mário no partido, que vota hoje em João Campos, eu voto em Raquel. Então, de fato, o que nós queremos é fortalecer o partido em Pernambuco, né? Cada um com uma visão de mundo diferente, e as questões locais muitas vezes se sobrepõem às questões estaduais, e Mário sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Eu não tenho dúvida, né, que nós vamos lutar muito, né, pelo nosso mandato, mas fundamentalmente para fortalecer o Podemos em Pernambuco. A nossa força montada aí para o Marcelo nos assegura que nós vamos disputar uma quarta vaga aí para federal, ou seja, seguramente 3 federais a gente tem possibilidade de eleger, como também a nossa chapa de estaduais, vamos fazer 7 deputados estaduais, porque de fato é isso que o partido se propõe a fazer nessa construção histórica. Você sai de um partido com 0 deputados, né, para 7 deputados estaduais de mandato. Isso diz muito do que é o pensamento do partido e do conjunto de forças que compõem o partido hoje. A gente percebe que o Podemos, ele agrega dentro de um único partido, não só as pessoas que votam em João, como votam em Raquel, mas também de correntes políticas e ideológicas bem distintas. O bolsonarismo e o lulismo. Isso incomoda vocês? Bom, a mim particularmente é um partido plural, né? Um partido democrático, foi construído dessa forma, desde o começo, de uma forma muito aberta, né? Em nenhum momento Marcelo se recusou a discutir esse assunto, e nós colocamos com muita clareza. Então é um partido, é uma engenharia política bem diferente das convencionais. E nós acreditamos muito no sucesso dessa construção feita pelo presidente Marcelo.
né, tanto na chapa de federal quanto na chapa de estadual. Então, a democracia, literalmente, dentro do partido, ou seja, que tem bolsonaristas, que tem lulistas, que tem raquelista, não é, que outros que votam em João, não é, as competências do presidente, da construção, da direção do partido. E eu acho que é algo interessante, sabe, Wellington, até para a gente analisar. E a relação que tem hoje é de muito respeito entre todos os colegas candidatos, não é, Luciano? A gente tem uma relação muito boa, tanto na Assembleia Legislativa quanto com os que chegaram. Então vai ser algo diferente, que eu acho que o mais importante é a representatividade. E é isso que podemos estar construindo isso. Tá certo? Seja de um lado ou seja do outro. São cerca de 7 deputados de mandato com o partido, não é isso? Isso. Na verdade, a largueza da política, né, e a visão da nossa presidente Renata nos permite, né, não rotular, seja ninguém, e compreender, né, que um partido ele tem que ser um espaço democrático de discussão, né, de convergência quando de fato é necessária, mas também não é necessário que todos possam concordar com as mesmas teses. Então, o poder, na sua essência, nacionalmente, ele já tem esse espaço democrático e há um respeito no país inteiro, e a condução do partido, feita com muita grandeza, tanto por Marcelo aqui como por Renata, nos permite que esse processo de construção política, né, caibam todos dentro do partido. Mas outra coisa interessante, né, além desse bolsonarismo, é que aí fica um pouco distante e ao mesmo tempo perto, porque a gente está num país bem polarizado, mas essa manutenção de pessoas que defendem, são os campistas, né, de João Campos, e os raquelistas. Você, Mário, por que João Campos? Olha, João Campos, porque eu acho que é o melhor projeto para Pernambuco. João Campos é o filho da esperança, a esperança de um novo modelo que João Campos fez em Recife, é um modelo de gestão a ser seguido. Né? Então, além das questões locais, que isso também impacta na hora da gente tomar uma decisão, eu vejo como João como uma esperança da nova política, da política de entregas, da política do planejamento, da política de resultados, efetivamente. Como eu sou da iniciativa privada, o que me preocupa bastante é o resultado, é a entrega efetiva, Wellington. E eu vejo que João tem essa capacidade de entrega. A gestão dele do Recife é um modelo a ser seguido. João foi capaz de fazer grandes articulações nacionalmente para trazer recursos nacionalmente, capaz de buscar recursos na iniciativa privada, nos bancos, fazer com que os recursos de emendas parlamentares chegassem e transformassem em obras, em ações. Então, João carrega toda uma história, né? Uma história de Miguel Arraes, a história de Eduardo Campos, mas também mostra para frente que nós podemos ter uma política diferenciada do diálogo e da entrega efetivamente. Então, a minha opção para o João é por acreditar que o João pode ser esse novo tempo da política brasileira, não é só da política pernambucana, da política brasileira. Chega muito jovem à Prefeitura do Recife, chega muito jovem à presidência do partido, né, e tem conseguido construir isso. Então, eu acho que a gente vai para o campo das ideias, do debate, das propostas, quem tem a melhor proposta, e eu vejo em João essa pessoa com essa capacidade de fazer as entregas que o povo de Pernambuco tanto almeja, tanto sonha. E você, Edu? Por que Raquel? É isso exatamente o que nos diferencia dentro do próprio partido. Mário está olhando para o futuro, eu estou olhando para o presente. De fato, eleição é comparação de modelo. Está posto, né, o governo Raquel e o governo que o PSB, né, passou aí 8 anos com Paulo Câmara. E o bom debate, né, nos permite assegurar que o nosso Pernambuco avançou em muitas áreas. Né? Evidentemente que o tempo ainda é muito curto, né? Às vezes há uma ânsia de que as mudanças aconteçam num tempo recorde de 4 anos, é impossível. Eu não tenho dúvida, né, que o governo Raquel Lira é muito assertivo, né, e presente na vida do povo pernambucano, na segurança pública, há um avanço extraordinário. Né? E muitos vão dizer, mas a construção de creche, eu acho que muitas vezes o que vale é a iniciativa. Né? De fato, o resultado ele vem no longo prazo. Construir demora, eu fui prefeito e Mário foi, ele sabe as dificuldades de fazer uma entrega de uma obra, imagine, de 250 creches. Então, eu creio que o planejamento estratégico traçado por Raquel nos permite assegurar, né, que nesse debate do futuro e do presente, o pernambucano ele vai escolher pela permanência do governo Raquel, exatamente pela previsibilidade
né, e pelo modelo que está posto, né, as pessoas vão entender que tem que ter continuidade do que está aí. João aposta para o futuro. Agora, a gente falou de governo. Um é João, o outro Raquel, isso aí está bem definido. Enquanto ao Senado, a gente viu que na última semana o Podemos já declarou, já se antecipou em apoio a Miguel Coelho para o Senado. Ele que é um dos que se colocam como pré-candidatos na chapa da governadora Raquel Lira. Mas o voto pessoal, o movimento pessoal, a decisão de Duque, a decisão de Mário, como é que você se posiciona, Mário? Olha, Wellington, essa disputa do Senado é uma disputa bem interessante esse ano, né? Existem muitos candidatos e poucas vagas. São 2 vagas. Na eleição passada, nós tínhamos 5 candidatos competitivos, né? E tinha cada um seu candidato ao Senado e acabou sendo eleita uma senadora ligada ao presidente Lula, tá? Independente de quem ganhou a eleição, de quem foi para o segundo turno, na verdade. Foi, no caso, Marília e Raquel ao segundo turno, e a candidata eleita foi a do candidato que foi o 4º colocado, se não me engano, Danilo. Né? Então, a eleição desse ano traz um outro cenário. Então, tem muitos pré-candidatos, não existe uma definição ainda, tem a definição dos candidatos da chapa de João, né? Ele tomou essa decisão, mas da chapa da governadora ainda não está tomada essa decisão. Quem é que manda na federação? Se a vaga é da federação, e aí eu não tenho essa autonomia nem essa liberdade de poder fazer nenhum tipo de ingerência lá. Mas a federação, quem é que é o comando? Se o espaço é da federação, quem será o candidato? Então, eles vão ter que discutir isso para poder apresentar os nomes, para poder, a partir dos nomes apresentados, o povo fazer escolha. E Mário? Vai acompanhar os candidatos de João? Vai acompanhar a decisão do partido já em relação a Miguel? Olha, veja bem, eu vou discutir com o partido, eu sou uma pessoa que respeito bastante o partido, tenho um respeito muito grande ao presidente Marcelo, à condução de Marcelo. Vou fazer essa discussão também, né, com o João, para poder entender essa situação e vou me posicionar, Wellington. Na hora que tiver a definição, eu vou me posicionar. Mas vou fazer esse bom debate junto com o partido. Eu não vou aqui deixar de não ajudar o nosso partido, porque nós temos um projeto muito maior. Quer fazer uma grande bancada de deputado estadual, uma bancada de deputado federal, fazer o partido crescer, se fortalecer, né? Porque aí depois dessa eleição vem a eleição municipal, né? Então o partido está pensando grande agora para Pernambuco, mas está pensando, olhando para o futuro também. Apontando 2028. Né? Apontando 28, apontando 34. Né? E você, Duque, sobre o Senado? Olha, como bom municipalista, assim como o Mário, né, eu vejo em Miguel Coelho um municipalista convicto, um cara que foi prefeito, né, teve um êxito muito grande na gestão. Então, a decisão do partido ela é muito sábia na medida que faz uma indicação. Esse debate, né, iniciou no partido pela escolha de Miguel Coelho. Evidentemente que essa construção passa pela escolha da chapa por parte do grupo que compõe as forças políticas do governo Raquel. E se Miguel for escolhido, eu vou ficar muito contemplado, porque eu sei que Miguel nos representa enquanto defensor do municipalismo. E como prefeito eu não fujo nunca dessa história, assim como grande patriota, né? Porque as coisas, né, acontecem no município, a vida das pessoas é decidida no município, então precisa de pessoas que incorporem essas bandeiras. Mas tem 2 vagas. Uma o partido já definiu sobre Miguel, e a outra? Vai de Túlio, existe um sentimento, assim, por exemplo, por Dueire, que também é um grande municipalista. Tem Túlio, tem o Dueire. Evidentemente que a gente tem uma torcida pessoal por Túlio, mas vamos aguardar uma definição do conjunto de forças. Agora, na ótica de vocês, quem fez mais? Eduardo, ou melhor, João Campos pelo Recife ou Raquel por Pernambuco? Não tem nem comparação, Beto. A gestão, se for comparar a gestão, o que João fez em 5 anos no Recife, não tem comparação. Né? Eu respeito a opinião de Luciano, mas eu tenho uma visão completamente diferente da gestão da governadora Raquel Lira. Eu acho que foi um governo de rede social. Ou seja, se tem uma crítica na rede social, aí vai lá e vai tentar fazer as coisas. Então, a comparação, isso vai acontecer dentro da eleição. De modelo de gestão, de forma de gestão. Eu tenho aqui um respeito muito grande à governadora. Nós fomos prefeitos juntos, inclusive. A governadora foi minha sucessora na Frente Nacional de Prefeitos. Eu fui vice-presidente da Frente Nacional no G100, dos 100 municípios mais carentes do Brasil. Eu fui o vice-presidente.
e ela me sucedeu. Então eu tenho o maior respeito por ela. Agora, o modelo de gestão dela, que ela aplicou no estado de Pernambuco, foi muito ruim, com poucas entregas, com muita propaganda, muitos anúncios e poucas entregas. O de João teve muita anúncio, mas teve muitas entregas. Então são modelos diferentes de planejamento. Eu citaria alguns exemplos, claro, com relação a essa questão. Tá? A questão dos ônibus escolares. O governo federal tem ônibus escolar, não precisa gastar o dinheiro do povo pernambucano. Né? A questão das creches mesmo. O governo federal tem muito recurso para fazer creche. O que acontece é que os municípios não têm terreno legalizado para poder fazer isso. Né? Então, são modelos de gestões completamente diferentes. Né? Assim, a discussão da gente, e isso é que é a coisa importante dentro do Podemos, é no campo das ideias, nunca da questão pessoal, o respeito que vai existir, a consideração às pessoas, de pensar diferente. Então, na minha opinião, se for comparar modelo de gestão, tá certo? Aí João está disparado na frente, que fez gestão e entregas. E você, Duque? Que bom que ele antecipou minha opinião, eu vou discordar dele. Na verdade, né, esse debate é importante. Né, não dá para comparar, né, o modelo de um Estado, que tem uma dimensão gigantesca, né, com uma prefeitura. Eu acho que fica difícil até fazer essa comparação, né, até de mensurar. Mas o que eu observo, né, dentro dessa construção do governo Raquel, né, que algumas iniciativas elas, né, trazem soluções para o presente e para o futuro. Eu vou citar aqui a saúde pública de Pernambuco. Eu fui prefeito, eu conheço a rede de saúde como muitos, Mário foi prefeito, e sabe as dificuldades que nós tínhamos enquanto prefeitos, né, para trazer pacientes para Recife, a mortandade era muito alta, porque até chegar aqui e conseguir uma vaga, ainda tem dificuldade, tem enormes. Mas uma observação que eu acho que é pertinente que se diga, o governo Eduardo Campos fez 3 grandes hospitais. Raquel está aí fazendo o hospital de Garaçu, materno-infantil, né, são 5 maternos, e fazendo o Mestre Dominguinho lá em Garanhuns. Não é? Mas uma coisa que é importante que se ressalte, e aí você não viu isso no passado, dizendo que são as reformas nos hospitais que nós tínhamos aqui na capital. Reformas, ampliações e equipagem desses hospitais. Se a gente visitar qualquer um desses hospitais que foram reformadas, as alas vermelhas, as UTIs, a gente começa a enxergar um avanço muito importante na saúde pública de Pernambuco. É no curto? Não. É para médio e longo prazo. A gente vai começar a colher esses resultados no próximo governo. Porque fazer essa transformação com os hospitais funcionando não é fácil. A governadora recentemente adquiriu um hospital lá em Paulista, que ainda não está funcionando. Eu conversei com a secretária Zil da semana passada, né, está em fase de licitação ainda, ou seja, é tardio, reconheço, já era para estar funcionando, inclusive para auxiliar na reforma do Hospital da Restauração, mas no conjunto da obra eu acho que o avanço é extraordinário. Você tem 7 mil novos funcionários, né, na rede de saúde estadual, que foram conquistados egressos de outros concursos lá do governo passado. Então a governadora chamou esses novos concursados, como chamou na área da educação também. Então, se formos avaliar o conjunto da obra, a gente sabe que há muito o que fazer, que os problemas são históricos, eles não vêm de hoje. Eles decorrem da falta de investimento do passado. Mas eu acho que o governo Raquel ele teve essa característica de fazer o enfrentamento na sua essência, mas também em todas as áreas. Você veja o caso da Polícia Militar. No governo passado, você tinha as famosas faixas salariais. Ou seja, um soldado tinha 3 faixas, um cabo, um coronel. Nós conseguimos, na Assembleia Legislativa, acabar com essas faixas salariais, melhorando o salário dos profissionais da área da Polícia Militar, como também de outras áreas. Então, o enfrentamento ele se dá, né, na completude, ou seja, todos os setores têm investimentos no desenvolvimento econômico. O Porto de Suape, né, terminou o canal de dragagem, nós somos um dos postos que mais movimenta cargas hoje no país, ou seja, Suape está no caminho certo, já, né, com a PM Terminal, né, que vai estar lá inaugurando, já parte agora, acho que no começo de 27, e os investimentos no setor de granel líquido, o término da refinaria que está previsto para 29, Pernambuco vai ter
um avanço muito grande na sua economia. Agora, tudo isso é fruto da coragem da governadora de fazer esses investimentos. Ou seja, não faltou dinheiro para a infraestrutura. A gente vem recuperando a malha rodoviária do estado, já foram feitos 1.500 quilômetros, tem 1.500 quilômetros em execução, numa malha de 5.500 quilômetros. Então, você veja que há um avanço, mas evidentemente, se nós formos fazer um balanço, ainda há muito o que se fazer, mas não tenho dúvida que com a reeleição da governadora esse projeto tem continuidade e Pernambuco vai ter, né, uma situação muito melhor na sua economia, na saúde, na educação e em todos os setores. Para a gente finalizar, qual é o principal acerto da governadora Raquel Lira e qual foi o principal erro? Mário. Olha, o acerto é difícil afirmar algum acerto, porque eu vejo o governo muito desconexo. Primeiro, um governo que você não consegue dizer qual secretário que se destacou, porque não tem. Né? Então você não tem secretarias especificamente, ou seja, tudo depende de um poder central que manda em tudo e não faz nada. Então eu acho que... E um dos grandes... um outro erro grande que eu acho é que se colocou a política desde o primeiro momento da gestão. Desde o primeiro momento. A governadora fala que não vamos discutir política nem eleição. Mas ela colocou isso desde o primeiro momento, na hora que ela não pegou quadros importantes que podiam contribuir para a política pernambucana, desde o primeiro momento, e não escalou esse pessoal para poder cuidar do povo pernambucano, cuidar das pessoas. Então eu vejo um governo centralizador, né, com poucas entregas. Então é preciso cada vez mais um governo democrático, que faça entregas, que chegue até a população. Né? Os recursos que chegaram do governo federal, aproveitar, né, a presença do presidente Lula, é um presente para qualquer governante ter o presidente Lula, um pernambucano, lá sentado na cadeira para poder botar os recursos para cá. Né? Bom, então eu vou citar um exemplo de um recurso que é inadmissível que a gente perdesse esse. Eu estava lá, presente na hora que lançou a ordem de serviço da reforma do aeroporto de Caruaru. O ministro Silvio Costa Filho presente. O governo federal destinou 100 milhões de reais. O governo de Pernambuco simplesmente não quis o dinheiro do governo federal para poder fazer com os recursos próprios, quando a gente tinha o dinheiro do governo federal para poder fazer isso, esses 100 milhões podiam ser aplicados de outra forma. Então, é o modelo gerencial, da forma de gerenciar. Talvez o modelo centralizador que foi implantado em Caruaru enquanto prefeito, e aqui é bem verdade, ou seja, uma coisa é administrar o município, uma outra coisa é administrar o estado de Pernambuco com a dimensão. Eu fiz uma visita no começo do meu mandato ao IPA, que foi muito bem administrado por Miguel, filho de Luciano Duque, viu? Fez um grande trabalho lá, o seu filho. Quando eu cheguei lá para visitar o IPA, tá? O IPA tinha 700 carros, veja bem, um órgão do governo, tá certo? Com 700 veículos. Então, o governo tem que ser descentralizado, com bons gestores, com bons diretores, com bons secretários, mas com autonomia para poder fazer as entregas. Na hora que isso é centralizado demais, tudo que eu preciso fazer, contratar uma pessoa, eu tenho que ligar para a Casa Civil, eu vou fazer alguma coisa? Não, o modelo de gestão é que está errado, na minha opinião. Centralizador demais, então as entregas chegaram pouco à população. O secretário fica com medo de tomar as decisões, porque pode ser mudado de uma hora para outra. Então, esse, para mim, é o grande erro dessa gestão atual, tá certo? Por isso nós apostamos num modelo novo de gestão que faça a entrega para a população. E você, do acerto? Ele falou, ele disse que o acerto que eu entendi aí só foi com o Miguel Duque lá no IPA, viu? Obrigado. E você, qual é o acerto e qual o erro? Na verdade, eu acho que o erro do governo, né, foi a falta de diálogo com a política. Eu acho que governar é, acima de tudo, discutir com todos os poderes, né, inclusive com a política. Ou seja, tem que discutir com a sociedade, tem que discutir com os prefeitos, tem que discutir com a Assembleia. Ou seja, eu acho que faltou muito isso no início do governo. Graças a Deus, ao final no segundo biênio, né, como se restabeleceu, né, o diálogo na política, e hoje, tanto é que nós temos maioria na Assembleia, voltamos a ter maioria nas comissões, ou seja, a política começou a funcionar. E o maior acerto da política, e aí eu tenho que me reportar ao passado, um dos grandes erros de Pernambuco, né, primeiro, eu acho que foi a bancada do PSB votar pelo afastamento de Dilma. E pós-assunção de Temer,
o governo Paulo Câmara do PSB praticamente rompe com Michel Temer. E vem o governo Bolsonaro e a relação de Pernambuco com o governo federal era muito difícil. Ou seja, enquanto o Ceará, a Bahia, Alagoas, Paraíba andava a passos largos, né, a gente teve uma dificuldade enorme na captação de recursos. E qual o grande acerto de Raquel? Ela restabeleceu o diálogo com o governo federal. Ou seja, passou a debater com o presidente da República, com todos os ministros, e começou a trazer os recursos, os investimentos para fazer as obras que estavam abandonadas há tanto tempo. As barragens, né, que detêm as cheias da Mata Sul, né, a 104, que foi recentemente inaugurada, o Arco Metropolitano, a 232, que em breve está sendo posta a obra, o início da obra, e uma das maiores obras que era a adutora do Agreste e a do Alto Capibaribe, ou seja, essas obras dialogavam com a solução de água numa região tão pobre, né, de recursos hídricos, que o Agreste Pernambucano é uma região que tem o maior déficit hídrico, acho que do país. E a governadora chamou para si a responsabilidade, foi dialogar com o governo federal e trouxe a solução. Chegou água em Gravatá, já chegou lá em Cumaru, já está chegando em Surubim, graças a Deus está chovendo para ter água em Jucazinho. Então eu acho que esse foi o maior acerto do governo. Restabeleceu o diálogo com o governo federal, com o presidente Lula. Ela não politizou, né, o governo, simplesmente ela tomou a decisão como governante, como representante do povo pernambucano, e foi buscar o diálogo em favor de Pernambuco. E hoje o governo federal, historicamente, né, foi o governo que mais trouxe recursos federais para Pernambuco. Agradecer tanto a Duque quanto a Mário Ricardo, né, pela presença aqui no Debate no Ponto. Eu acredito que a gente vai ter muitas outras oportunidades para debatermos sobre a política aqui pernambucana, um bate-papo muito bacana. Então, sempre está aqui a porta do escritório do Blog Ponto de Vista aberta a você, Mário, também a você, Liceu. Eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui, participar do seu programa, ao lado do meu amigo Luciano Duque. Né? Como o Luciano disse, nós temos uma bandeira do municipalismo e do desenvolvimento como instrumento de justiça social. Nós acreditamos nisso. A pessoa com emprego, a pessoa qualificada, ela fica independente e não fica à mercê de oportunistas. E a gente fez isso enquanto prefeito de Igaraçu, Luciano buscou fazer isso enquanto prefeito de Serra Talhada, então está aqui debatendo a boa política, discutindo as ideias, os pontos de vista, literalmente, é um prazer enorme para a gente. Todas as vezes que você nos convidar, estaremos aqui. Obrigado. Eu agradeço, né, por me permitir fazer esse bom debate com o Mário. Como ele, eu também fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. A gente ocupava um espaço federativo importante na discussão da pauta nacional. A Frente Nacional ela tem um papel importante no municipalismo também, né, com o nosso observatório do Congresso. E creio, né, que o bom debate aqui no ponto de vista nos permite discordar, mas ao mesmo tempo, né, há uma concordância, né, na construção histórica, né, e aí o municipalismo nos une muito, né, o desenvolvimento econômico com justiça social. De fato, né, nós que fomos prefeitos temos, né, como visão de mundo, né, que nós, enquanto governantes, temos a responsabilidade de fazer as mudanças que o país precisa, que o Estado e o município. E eu creio que nós não podemos, né, vamos levantar essas bandeiras que são muito caras, e quem for o vencedor, né, lá na frente a gente se congratula, não tenha dúvida. O que mais importante nesse processo é o voto, né, que nos garante a nossa reeleição. E não tenho dúvida, né, que nós voltaremos à Assembleia Legislativa, eu e Mário, para continuar esse bom trabalho em defesa do povo pernambucano. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Duque. E também a todos os ouvintes e telespectadores do Blog Ponto de Vista, os leitores do Blog Ponto de Vista. Convido a vocês para nos acompanharem no www.blogpontodevista.com, lá no Instagram, e também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, no Blog Ponto de Vista PE. Até a próxima.